a ideia do trabalho de terreno como observação de participante, como uma espécie de inevitabilidade, se quisermos, uma construção histórica que tem problemas muito sérios também, ok? Tem problemas epistemológicos e políticos, etc. Não nos podemos esquecer, ao sublinharmos os problemas políticos, não nos podemos esquecer que muito do trabalho de terreno que foi feito em situação colonial, de alguma forma é a expressão de uma situação de privilégio, não é? De privilégio dos ocidentais brancos em lugares mais ou menos insólitos, em África, sítios onde de facto um branco tinha uma espécie de privilégio cognitivo. Quando chegava ali tinha uma espécie de privilégio cognitivo que era evidentemente enquadrado pela moldura colonial, não é? Pronto, e portanto é também importante dizer que num período pós-colonial, digamos que, como se sabe, a antropologia entra em crise. Provavelmente dela não saímos nunca mais, ok? A antropologia está em crise, provavelmente, desde há 50 anos para cá, ok? Portanto, pelo menos. Portanto, não saímos dessa situação de crise. Portanto, e há duas coisas que, de alguma forma, colocaram a antropologia numa situação de crise. Uma delas é a perda do objeto, não é? De alguma forma. A ideia de sociedade primitiva, que, aliás, em particular, as sociedades tradicionais, ou primitivas, ou arcaicas, que foram, aliás, a primitividade em particular, foi objeto de críticas muito severas. A primitividade como uma projeção, uma fantasia ocidental sobre os outros, não é? Por um lado, isso, perdemos o objeto, não é? Por outro, perdemos o próprio trabalho de terreno com a observação participante, deixou de ser caracterizador de uma maneira assim tão enfática da disciplina por várias razões. Primeiro, porque o método teve de ser reinventado, ok? Os antropólogos tiveram de reinventar o método, porque de facto é manifestamente impossível hoje, desde há décadas, é manifestamente impossível uma pessoa permanecer durante tempos muito prolongados em situação de trabalho de field work, de trabalho de terreno com observação participante, é muito difícil. Aliás, ninguém financia esse tipo de loucura, não é? Se forem pedir a uma instância financiadora para vos suportar 2 anos de trabalho de terreno numa ilha perdida do Pacífico, eles olham para o vosso projeto e dizem: olha, aqui está alguém que quer ir passar 2 anos de férias a uma ilha do Pacífico, ou outra coisa qualquer. Ninguém vai suportar uma coisa dessas, não é? Isso é quase uma espécie de... É virtualmente um escândalo, ok? Alguém pedir uma coisa destas. Portanto, e há várias razões que nos levaram também a ter de reinventar o trabalho de terreno. As próprias relações entre o local e o global alteraram-se significativamente e isso exigiu uma reconceptualização do trabalho de terreno e do tipo de trabalho de terreno que as pessoas fazem. Pronto. Já para não falar, não é, do que é ou poderá ser o trabalho de terreno hoje, não é? No momento em que estamos perante uma situação em que o trabalho de terreno é uma impossibilidade de facto, ok? Portanto, esse aspecto parece muito, muito importante. Agora, se há também, apesar de tudo, uma grande virtude, isto era eu basicamente a zurzir no trabalho de terreno, não é? Não estou a mostrar-vos alguns dos limites e a importância um bocado mitológica que o trabalho de terreno quase que tem na formação da antropologia modernista. Mas, curiosamente, uma das coisas que eu acho manifestamente interessante no trabalho de terreno, na qual me revejo, é que o trabalho de terreno coloca-nos perante uma situação de complexidade, ok? Portanto, o trabalho de terreno com observação participante coloca-nos numa situação onde nós não controlamos variáveis. E, por exemplo, e eu acho que essa é uma das razões porque a antropologia não é exatamente uma ciência, ok? A antropologia é uma espécie de contraciência, ok? É uma espécie de contraciência, porque aquilo que a antropologia faz é fazer o percurso inverso. Enquanto que, por exemplo, a maior parte das disciplinas científicas o que fazem é reduzir, ok? Encontrar mecanismos que me permitam explicar reduzindo, não é?
Aquilo que a antropologia faz é ao contrário. Okay? O que a antropologia mostra é que todo o trabalho de redução, em particular, okay, é um trabalho de apagamento e que é preciso, de alguma maneira, mostrar a complexidade, os contextos. E nesse sentido, o que a antropologia faz, toda a antropologia verdadeiramente interessante, a meu ver, e mesmo incluindo a antropologia que se faz hoje, ok? E sobretudo tendo em conta justamente a antropologia na qual eu me revejo, é uma antropologia que substitui a redução pelo seu contrário. E o seu contrário é uma chamada de atenção, é mostrar a complexidade, se quisermos. E, portanto, é uma antropologia que substitui a metáfora do laboratório, não é? Que substitui a metáfora do laboratório pela metáfora da selva. Okay? O que é que acontece num laboratório? Num laboratório nós controlamos variáveis. Okay? Essa é uma das grandes paixões da ciência moderna. É fazer laboratórios. Não é? Os laboratórios são lugares onde nós podemos controlar variáveis. Okay? Em que varia tudo menos uma coisa. Agora, o que os antropólogos fazem, não é colocar-se numa situação, não é? Colocar-se numa situação onde não é possível controlar variáveis. Onde a única coisa que se pode fazer com engenho e arte, e a palavra arte aqui é muito importante, ok? Dado o caráter, a meu ver, insufismavelmente literário da antropologia, naquilo que ela tem de melhor. Lévi-Strauss, Malinowski, etc., em diante, todas essas pessoas foram, de facto, não apenas grandes antropólogos, mas foram grandes escritores, ok? Clifford Geertz, basta pensar, por exemplo, naquele texto absolutamente maravilhoso do Clifford Geertz sobre a luta de galos no Bali, Balinese Cockfighting, em que há de facto aquilo é um texto, é como se Flaubert tivesse viajado, não é? Para o Bali, não é? Portanto, é uma escrita de uma exuberância literária absolutamente extraordinária. E, portanto, é com engenho e arte que os antropólogos mostram a complexidade de que se faz o mundo. E mostrar não é explicar. Esse é outro dos erros que, por vezes, a meu ver, no qual se tende a cair, não é? Portanto, a ideia de que a antropologia pode explicar, ok? Apesar dessa paixão, desde o Malinowski em diante, pelo menos, se não mesmo antes, pela antropologia como uma ciência, ok? Eu acho que a antropologia não é verdadeiramente uma ciência, ok? Portanto, a antropologia é uma contraciência, eu gosto de chamar-lhe uma contraciência, ok? Pronto. E nesse sentido ela não explica nada, ela mostra como o mundo é complexo, ok? Como o mundo é um lugar especialmente rico, um lugar espesso, ok? Um lugar denso, um lugar carregado de significado, ok? E, portanto, essa dimensão parece-me absolutamente insufismável. E, nesse sentido, nós substituímos, os melhores antropólogos substituem a metáfora do laboratório pela metáfora da selva. A selva é uma palavra absolutamente crucial para se perceber o que é o trabalho da antropologia. Pronto. E acho que isto diz-nos coisas importantes sobre o trabalho de terreno, ok? Acho que este pequeno exercício mostra-nos como temos de ter uma relação mais crítica uma relação mais crítica com o trabalho de terreno, ok? Eu acho que esta relação mais reflexiva, historicamente mais sustentada, mais densa de significados em torno do trabalho de terreno é algo muito útil. Sem, evidentemente, abandonar essa ferramenta clássica. Acho que ela pode ser sofisticada nesse sentido e ela pode ser usada de formas novas, porque a antropologia ao mesmo tempo é um espaço de experimentação, que é uma das coisas que também não nos admitem fazer hoje no mundo académico, não é? A ideia de que há uma disciplina que tem uma dimensão fortemente experimental e a maior parte das experiências com vocês falham, ok? Portanto, a ideia de falhar como um anátema, mas falhar não é necessariamente um anátema, falhar é um processo a partir do qual se aprende coisas em percurso. E, portanto, essa dimensão experimental da antropologia parece-me importante reivindicar, ok?